Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MT Cash. Hoje a gente vai falar de ultra distância, de ultra triatlon com Daniel Oliveira. Bom, o Dani explica um pouquinho o que que é esse mundo da ultra distância. O Dani é o brasileiro com o melhor tempo no Double Deca Ironman. O que significa isso? São 20 Ironmans na sequência ininterruptas, a distância na sequência ininterrupta. Então você vai nadar 20 vezes a distância do Ironman, depois você vai pedalar 20 vezes a distância do Ironman, depois você vai correr 20 vezes a distância do Ironman. Ele fez também o Deca, o Quíntuple, ele explica um pouquinho como é que é esse mundo, como é que funcionam as provas, como ele se descobriu como um outro atleta. Fala, claro, do Sérgio Cordeiro, uma referência que a gente tem aqui no Brasil, um dos maiores, talvez o maior ultra atleta que a gente tem no Brasil. Então ele conta um pouquinho desse mundo da ultra distância e onde desafia-se o limite, né? Qual é o limite que o ser humano tem? No ultra, eles não conhecem limites e até hoje não tem. E o Dani explica um pouquinho disso no episódio. Tá? Então, é um episódio muito bacana do mundo que a gente acaba conhecendo pouco. Ele fala até no mundo são 300 atletas, 300 triatletas de ultra triatletas, melhor dizendo. Então, ele explica um pouquinho desse mundo, como funcionam as provas. Vai ter o evento agora, final de maio até junho. Então, o evento dura 10 dias, 15 dias, porque é para a galera fazer. Se vocês terem ideia, o Double Deca, o recorde mundial, tem que fazer abaixo de 19 dias a prova. Então, o atleta gerenciando o sono, gerenciando a comida. Então, um mundo bem diferente, mas um mundo muito curioso, cheio de coisas novas para desbravar. Então, o Dani conta um pouquinho disso. E deixar aqui também os dados do evento, para a galera que estiver curiosa pelo evento, quiser conhecer um pouquinho, vai ser em Búzios. Então, ele fala um pouquinho disso. Então, muito legal entender um pouco desse mundo. Estava bastante curioso. Então, foi um podcast que eu tinha muitas dúvidas. Tinha um delay, um pequeno delay entre eu e o Dani. Então, às vezes, vocês vão ver que fica um silêncio um pouco ali, porque tá chegando a informação nele, mas coisa de internet. Mas deu super certo, papo muito legal. E o papo não durou a duração de uma prova, tá? Dele. Então, deixei isso bem claro no começo, que eu falei, Dani, senão ferrou. Vocês vão entender tudo isso no papo, beleza? E principalmente como é que ele treina por um double decker. Então, acho muito legal a privação de sono, enfim, outros elementos que a gente tem que treinar. Fala aos nossos patrocinadores antes de seguir para o episódio. Então, a Dinamo, porque todo atleta merece uma experiência única, por isso que a Dinamo é a marca dos vinhos. E para harmonizar com o nosso episódio, é claro, tem que ser um vinho Ultra, que é o Endorfine, que é um taná. Um taná de cor rubi com reflexos violáceos, com aroma frutado, salienta frutas vermelhas maduras e especiaria. Então, é um retrogosto agradável e persistente. Então, mais um vinho topíssimo da Dynami, tá lá no QR Code. Quem estiver assistindo a gente no YouTube, o QR Code aqui em cima é a da Dynami. Hoje a gente vai deixar aqui na descrição do episódio, tanto no YouTube quanto nos agregadores de podcast, beleza? A Gu, os gés mais consumidos do mundo são o da Gu, e a Gu é a nossa parceira. Tem muita coisa vindo aí com a Gu esse mês de maio, fique ligado, já saiu o diário agora. Você tem 15% de desconto com o cupomzão do Mundo Tri. E a Bike Funk, uma loja apaixonada pelo esporte, há mais de 10 anos no mercado, especializadas em bike, corrida, trekking, hiking e também, claro, no triatlon, com o cupom da BikeFan, 10% de desconto em toda a loja, exceto nos itens da OnCloud. Bom, todos os descontos estão no MT Descontos, então no nosso site ou no nosso Instagram você consegue encontrar todos os cupons, então tem vários parceiros lá, vocês podem aproveitar os descontos. Sigam também o nosso canal aqui, então quem estiver vendo a gente pelo YouTube ou nos agregadores, já dá o follow lá para receber sempre as notificações quando alguma coisa acontece, ativa lá o sininho também. O nosso boné do Mundo Tri, vou deixar o link também, as camisetas do Mundo Tri. Hoje não estou usando a camiseta que está frio aqui em São Paulo, então hoje vai de moletom mesmo, mas já tem um moletom novo também, o meu ainda não chegou, está chegando, mas peguem lá as novidades do Mundo Tri, beleza? Agora sim, vamos para o episódio com o Ultra Daniel Oliveira. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um MT Cash, nosso primeiro Ultra convidado aqui, Daniel Oliveira. Fala Dani, beleza? Seja bem-vindo, cara. Beleza, Gabriel. Beleza, olá todo mundo. É uma honra participar desse canal aqui que causou tanto impacto já na minha vida há anos atrás e agora poder estar aqui falando, pô, para mim é uma honra e uma alegria muito grande. Gratidão por isso. Pô, cara, eu que agradeço aí. Acho que agora é a tua vez de devolver também. Vai impactar muita gente. Vamos falar aí de ultra distância. Já tô namorando para te chamar já há bastante tempo. Falei, cara, deixa chegar. Só ver você fazendo loucura. Eu falei, cara, tem que esperar uma hora que esse cara não tá treinando, né? Que esse cara fazendo prova, que ele tá o tempo inteiro aí. Mas É, vai é ser um baita bacana, estilo de vida. com certeza.
Dani, a gente estava falando aqui antes, você veio da educação física, né? Como é que começa a tua história com o triatlo, assim? Tipo, imagino que você não começou fazendo Double Deck Ironman, né? Você começou... Como é que começa a tua história com o esporte? Com esporte desde os 14 anos, né? Tive Uhum. primeiro contato com musculação. Foi a primeira vez na vida que eu não fui medíocre em algo atlético, né? E aí eu me apaixonei por musculação, comecei a treinar para ficar forte. Eu digo que eu me tornei o Homo erectus ali, porque eu sempre andava curvado de cabeça baixa. E pela musculação eu conseguia jogar o ombro para trás, levantar a cabeça e perceber que eu poderia escolher, que eu não estava condenado a nada. E nunca mais parei, né? Dos 14 anos onde eu iniciei, né? E nunca parei. Aí flertei um pouco com o atletismo de velocidade, de corridas de 100, 200 metros, no qual eu fui bastante medíocre e não durou muito tempo isso. Depois fui para o exército, aí tive meu primeiro 10 quilômetros da vida, né, no exército, com 18 anos. E saí do exército, virei hippie, fui morar na praia, tal, aí abandonei a vida de hippie, aí vim para a cidade, aí fui estudar educação física, e aí comecei logo bem no início da faculdade, já comecei a trabalhar como estagiário em academia de musculação e tal, e sempre devorando livros de tudo quanto é modalidade, não só de educação física, mas sobre livros sobre tudo, principalmente biografias para estudar comportamento humano. E comecei a perceber, né, desde cedo, que a postura de um indivíduo em relação àquilo que ele faz é o que determina o sucesso e o fracasso, né? E nesse garimpo e cultivo de livros e autores e tudo mais, um aluno me presenteou com o livro do Dean Karnazes, né, que é um grego naturalizado americano, e no livro ele contava sobre corridas de 100 milhas, né, 160 quilômetros, e chega a relatar uma corrida que era uma corrida de revezamento de 300 quilômetros, onde ele era uma corrida que era para ser feita em 10 pessoas, e ele escreveu o próprio nome em todas as colunas dos 10 nomes. E era Equipe Dean, né? O nome era Dean Karnazes, então Equipe Dean. Ele era todos. E eu fiquei maravilhado com isso, porque eu nunca tinha ouvido falar desse tipo de prova e tal. E eu pensava já, pô, a maratona era um absurdo, né? Maratona é demais e tal. E aí vi esse cara ir falando com tanta leveza e com tanta tranquilidade sobre centenas de quilômetros, e eu fiquei muito motivado a fazer, né? A buscar. E assim, cara, será que eu sou capaz, né? Porque tem uma frase que eu gosto muito que é: aquilo que um homem faz, o outro também pode fazer. E que aquele atributo que pertence a um, ele pertence a todos, né? Você só precisa manifestar. E E eu comecei a contar para as pessoas, né, sobre o livro que eu tinha lido e tal, sobre as coisas que ele narrava no livro, e todo mundo falava assim: "Ah, mas você tem que entender, né, que esse cara, ele é um em um milhão, ele é geneticamente modificado, isso aí não é qualquer pessoa que faz, né?" E eu me sentia ofendido, né, quando as pessoas falavam isso, porque dizer que o cara era diferente está tirando todo o mérito do trabalho, da dedicação, o esforço que ele teve para realizar o que ele fez. E aí eu replicava assim, né? Tá, então se eu fizer o que esse cara fez, você vai dizer que eu sou um em um milhão e que eu sou geneticamente modificado? Aí as pessoas, não é bem assim, né? As pessoas não sabiam reagir a isso, né? Não queriam nem falar a respeito. E exatamente 10 semanas, né? 2 meses e meio, depois que eu terminei de ler o livro, eu corri meu primeiro 100 quilômetros. Isso foi em 2008. 2008. Treinei 10 semanas, bizarro. Corri 100 quilômetros em 11 horas e 15, lembro bem, e terminei zerado, inteirinho, assim, sem cansaço, sem nada, assim. E aí depois disso, eu comecei a procurar, isso foi de treino, assim, né? Fiz sozinho. Depois, Uhum. como eu disse, comecei a buscar competições de provas no Brasil, que a internet ainda era precária, né? Em 2008, não tinha velocidade de informação, tinha Uhum. poucas provas no Brasil, assim. E aí fui procurar um treinador, né, para isso, e acabei parando em Minas Gerais aí, onde encontrei o João Roberto de Souza, que foi mesmo treinador do Valmir Nunes, né, da Maria Auxiliadora, foram grandes campeões de ultramaratona mundial, né, mundial. E esse cara aceitou me treinar, assim, né, por mais bizarro que fosse, ele aceitou me treinar e treinar a minha cabeça para que eu quisesse fazer algo diferente, né, que eu não ficasse preso na caixa. E era bem bizarro, porque ele olhava para mim e falava: "Tu é um homem ou tu é um rato?"
É assim que você quer ser melhor do mundo? Ele falava, sabe? E aí sempre paulada, paulada, paulada. Aí com ele eu fui para a Espanha aí para competir no Campeonato Mundial de 100 quilômetros aí, bizarro, menos de um ano depois que eu tinha começado. E aprendi a viajar, né? Eu não sabia viajar, aprendi a viajar. Peguei gosto por isso, descobri que eu sou apaixonado por viagem, né? Apaixonado por conexões em aeroporto e carregar um monte de bagagem e tal. Mas aí, em 2011 eu participei de uma corrida beneficente junto com o Márcio Vilar e com o Sérgio Cordeiro, né? O Sérgio Cordeiro eu conhecia já de revista, assim e tal, e o Márcio Vilar conhecia de internet, de entrevistas na internet, também de programas de reportagens, assim e tal. E, e aí eu fui correr 300 quilômetros com eles, cara, correr do Rio de Janeiro até Minas Gerais. E nessa época o máximo que eu tinha corrido tinha sido 182 quilômetros, e fui para os 300 com eles. E aí, nesses 300 quilômetros, a gente conversando, o Sérgio Cordeiro me contando sobre o Sérgio Cordeiro, até então, ele era o único brasileiro a fazer provas de ultra triatlon, né? E ele ficou contando das viagens, das provas, como que funcionava e tal. E eu fiquei, de novo, né, do mesmo forma que eu tinha me apaixonado pela ultramaratona, lá há 3 anos atrás, me apaixonei pelo ultra triatlon, ao ouvir ele contando as histórias. E eu pensei, cara, é isso que eu quero fazer. Aí eu falei para ele que eu faria, ele falou, se você treinar e se dedicar tanto quanto eu, você vai conseguir. Bem assim ele falou. Aí, beleza, vou treinar. E aí, em 2014, teve a primeira edição do Ultraman Brasil aqui, né, o do B515. Aí, como eu era desconhecido, eu não tinha direito de participar, mas tem uma regra que se você for staff de um atleta, no ano seguinte você garante sua vaga. Então, eu fui staff do Sérgio Cordeiro aí em 2014, né, para ele fazer a primeira edição da prova. E aí, em 2015, aí eu fui como atleta, participei como atleta, e descobri que eu podia fazer e tal, apesar do meu desempenho ter sido bem ruim na prova. E em 2016, aí sim, aí eu fui para o Ultra Triathlon, fui para o México, e aí a vida começou. Aí eu comecei a fazer, virar o que eu sou hoje, na verdade. Esse é o resumo bem rápido de como eu comecei. O... E eu estava até brincando com você, né? O podcast não vai durar, não vai ser a duração da sua prova, né? Então fica tranquilo, né? Tem que ser mais rápido. Mas, cara, quando você descobre o B, até fazer o B, você chegou a fazer triatlo nesse meio do caminho, ou outras provas, né? Ou você, quando descobriu, já Sim, foi sim. direto? Não, não. Ali, quando eu saí do quartel ali, eu fiz uns triatlons curtos, assim, o short triatlon, fiz Hum. muito duatlon, aquatlon, sabe? Tá. Participei das provinhas pequenas, eu fiz um olímpico só. E, e aí, em 2012, imagina, eu fiquei esse tempo todo longe do triatlon aí, né? De 2001, 2002 ali, que eu tive contato com os short triatlon. Uhum. E aí, só em 2012, aí eu fui fazer um meio Ironman, que ainda tinha aqui em Santa Catarina, em Penha, Uhum. né? Uhum. E aí fiz sem treinar, sem nada, assim, a la louca, né? Eu corria bastante, né? Mas não nadava, não pedalava, né? E aí peguei, me inscrevi na prova e fui lá e fiz a 5 horas e meia de 70,3. E aí também fiquei sem treinar de novo, triatlo, né? Só correndo. E aí em 2013, aí eu fui pro Ironman de Floripa e aí Uhum. fiz o meu primeiro Iron. Aí fiz exatamente o mesmo ritmo que eu fiz o meio, eu fiz o full, que foi 11 horas aí, né? E aí fiz meio assim, eu sempre quis fazer o Ironman, só que era muito fora da minha realidade, por preço, por equipamento, pela logística, tudo assim. E aí eu tinha tirado de objetivo, assim, né? E aí tiveram uns amigos, assim, que treinavam comigo, né? Que falaram, cara, você tem que fazer, você tem que fazer, tem que fazer. Eles fizeram uma vaquinha e pagaram minha inscrição. Aí eu fui lá, fiz a prova, mas fiz ela louca, assim, também. E quando eu tava, lembro do meu desespero, quando eu tava na largada da natação, que na época eu largava todo mundo junto, né? Largava os Uhum. 2.000 de uma vez só, aquela muvuca de gente. E eu pensando, cara, o que que eu tô fazendo aqui? Eu nem treinei para isso. E aí depois no meio do pedal assim, eu pedalando a 36 por hora assim, do nada, cara, bem legal. E aí eu pensando, cara, que massa, eu tô no Ironman e agora porque eu fiz o Ironman, então agora eu vou ter o brevet para poder fazer o ultra triatlo, né? No meio da prova eu lembro de eu ter assim insight assim, né? Eu pensei, cara, então na pior das hipóteses, agora eu tô credenciado aí mais longe, né? Literalmente mais longe. Uhum. E aí foi essa escala, sabe?
2012 o meio, 2013 o full, 2015 o Ultraman, 2016 o quíntuple Ironman, em 2017 o Deca, em 2019 o Double Deca. Aí em 2020 não teve nenhuma prova, em 2021 eu participei de um quádruplo, e em 2022 participei de um quádruplo também. E é engraçado ouvir essas distâncias, assim, essas situações, mas você falou que tu fez o teu primeiro 100K de corrida, né? E sentiu o corpo inteiro logo depois. Então, cara, você não tinha tanta base de corrida ainda, né? Você falou que tava primeiro 10K foi no exército e tal. Isso você deve o quê? A tua musculação ou tu acha que é a parte mental? Eu acho que o ultra cabeça é que manda, né? Sim, a cabeça é o que manda, né? A cabeça é 90% do rolê, mas a minha bagagem de musculação é o que me protege até hoje de não ter Uhum. lesão, sabe? Eu nunca me machuquei e agora vai fazer 15 anos de ultradistância, né? Esse ano fazem 15 anos, desde 2008 para cá. E eu nunca me machuquei, nunca tive nada assim relacionado com o volume ou intensidade de treino, né? E teve aqui na universidade daqui, já fizeram vários testes comigo aqui para tentar explicar como eu fazia as coisas. E eu lembro bem da surpresa do fisioterapeuta quando ele, pô, eu tenho 85 quilos, né? Pareço mais um lutador de boxe do que um triatleta. E aí eles, como que tu corre com isso tudo, né? E é muita massa, bastante massa muscular. E Uhum. aí ele ficava me medindo e tal, e eles ficavam espantados com a simetria do meu corpo, que é a simetria que a musculação me deu. Eu era muito, muito forte na musculação, supino com 150 quilos, agachamento livre com 200 quilos, Uhum. entende? Era bastante, bastante forte. E essa força toda me protegeu, me protege até hoje, assim, né? E aí a questão da cabeça é administrar e gerenciar o controle da ansiedade, o controle de estresse, gerenciamento das dificuldades, entende? Isso é a parte mental mesmo, né? A grande magia mental é o autogerenciamento, né? Você se conhecer e saber o que você é capaz de fazer, né? Quando você tem que insistir, quando você tem que reduzir, e é isso. Isso é o que permite a longevidade no esporte, né? Eu acredito que em todas as modalidades seja assim. E quando você fez o ultra, você conheceu esse mundo aí dos ultras, né? E como é que surge essa ideia de deve ser tudo culpa do Sérgio Cordeiro, né? Ele que arrasta todo mundo, né? Essa questão de Deca, né? O double, o quíntuplo, o duplo, o terceiro, como é que porque puta, a maioria das pessoas, né, fala, um Ironman já né, um 5 de Ironman já é pesado. E você no meio do Ironman falando, puta, legal, daqui eu posso ir mais longe. Como é que surge essa vontade de falar, cara, é esse desafio de tentar entender onde é que é o teu limite? Como é que funciona? É, é que quando eu comecei a fazer muito, aumentar muito as distâncias, assim, já era sempre o questionamento, né, de qual é o limite, né? Qual é o limite? Por exemplo, você corre 42, aí você começa a pensar, será que eu posso fazer 100 quilômetros, né? Sempre o 42 ele te leva para três viés, né? Um é fazer 42 mais rápido, outro é fiz 42, agora vou para o triatlo, ou fiz 42, agora vou fazer ultramaratona, né? Uhum. Essas três possibilidades. Tem o quarto, né, que é nunca mais fazer. Exato. E, e eu sempre gostei do dobro ou nada. Assim, se eu fiz um, eu posso fazer dois. Se eu fiz dois, eu posso fazer quatro. Se eu fiz quatro, eu posso fazer 10. Sabe? Sempre foi assim. E porque eu sempre acredito, né, que a gente tem uma meta, um objetivo, e aquele objetivo está lá no topo. E a gente pensa, vou alcançar esse objetivo. Então, você vai traçando estratégias, planos, adquirindo recursos, força, né, para poder alcançar. Só que no momento que você alcança, aquilo já não é mais, não preenche mais o teu coração. E aí você chegou ali naquele patamar, você olha e vê um outro topo. E aí você precisa subir. E viver é um ato de evolução contínua, de Uhum. desenvolvimento perpétuo. Então a gente continua se desenvolvendo sempre. Sempre que você atinge um nível, você descobre que tem um nível acima e que você não conseguia enxergar antes. Você teve que chegar nesse nível aqui para poder perceber que tinha níveis mais altos, né? E eu sempre tive essa curiosidade, né, de desbravar, né, desbravar. E até hoje eu não cheguei nem perto do meu limite, né? Quero muito mais ainda. Eu sempre digo que eu estou só começando, porque
proporcionalmente as coisas que eu quero fazer estão bem à frente, né? E a cada ano que passa, por mais que seja difícil, eu tenho sempre melhorado, né? Tenho melhorado minha qualidade, minha estrutura, minha organização, logística, tudo, né? E obviamente, condicionamento físico também, Uhum. autoentendimento, né? Percepção daquilo que eu estou fazendo. Então, isso é o que me impulsiona para seguir em frente, né? E, cara, como é que a parte de treinamento, né? Como é que é um treinamento para pensar nessas longas distâncias, principalmente tipo, o triatlo, um Ironman, a gente já sabe mais ou menos a estrutura, está mais acostumado. Um double, como é que é? O dobro ou nada também ou não? Sim, é que um duplo Iron, né? 7.600 de natação, 360 de pedal e 84 de corrida, fica bem parecido com o Iron, né? É bem parecido. Você consegue fazer força e tal, né? Tu não chega a pensar em dormir, né? Uhum, Porque você vai fazer em 24 horas você faz, né? Então, não tem uma sobrecarga emocional como tem as distâncias mais longas, né? uhum, Então, mas a partir do triplo, que certamente você vai levar mais de 30 horas para fazer, né? Então já vai mexer muito com a tua psique. Porque assim, por mais forte que você seja, se eu tirar teu descanso e as tuas horas de sono, a tua força vira quase nada, uhum, entende? E aí, tipo, isso sempre foi uma vantagem que eu tive e é um diferencial para outra distância, porque eu não precisava dormir, né? Ou não precisava dormir tanto quanto os adversários. E os caras sempre com equipamento melhor do que o meu, com equipe, né, melhor e tal, e mais fortes do que eu, só que eles sempre precisavam descansar. E eu não preciso descansar. Eu posso seguir devagar, do meu jeito, mas sem uhum, parar. Eu sou a tartaruga contra as lebres, entende? uhum. E esse é o grande diferencial. E a diferença, por exemplo, comparando com o treino de Ironman, por exemplo, todo Ironman, né, pode perguntar para qualquer um, né, você sabe também, que o difícil é manter a rotina de treino e tal, que é o É, grande desafio, e a prova você vai lá e saboreia, né, e uhum, desfruta da melhor forma possível. Mesmo que você faça em 8 horas ou faça em 16 horas, você vai curtir aquele dia e você sabe que meia-noite aconteça o que acontecer, você vai tomar um banho quente e vai dormir, entende? Mas no ultra triatlon é muito difícil você treinar a realidade da prova, né? Porque nada que você invente de treino vai te desgastar tanto quanto a própria prova, justamente por ser privado do sono. E nos treinos, por exemplo, os meus treinos para deca e double deca é dormir um dia sim, um dia não. Então, terça, quinta e sábado não dorme, entende? E aí chega final do dia, prepara e pedala até, começa a pedalar ali 10, 11 horas da noite, vai pedalar até 5, 6 horas da manhã, entende? E depois toca o dia como se nada fosse. E aí com isso você ganha 4 horas de treino na semana, mais 24 horas, além do treino normal, entendeu? E mesmo isso sendo bastante difícil, treinar 60 horas na semana, que é bem desgastante, não é nem perto do que precisa fazer para fazer um quíntuplo, por exemplo. Entende? O quíntuplo são 3 dias de ação ininterruptas. Entende? Meu melhor quíntuplo foi 76 horas. 76 horas são 3 dias e 4 horas, entende? E é muita pancada, sabe? Imagina, não dá para treinar 76 horas numa semana. Por exemplo, uhum. uma semana normal, né? Não dá para treinar 76 horas. É muita carga. E na prova você precisa fazer isso numa pegada só, entendeu? E esse eu acho que essa é a maior diferença entre o ultra triatlo e um Ironman convencional, é que a prova sempre vai exigir imensamente mais do que a rotina de treino. O treino é sempre mais confortável do que a prova. E que eu E, sempre falo assim, ó, qualquer coisa que você for fazer na tua vida, por mais difícil que seja, se você souber que no final do dia você vai tomar um banho quente e vai ter um travesseiro para encostar a cabeça, cara, fica tranquilo. Mas o problema no ultra triatlo é você acordou hoje, por exemplo, e aí você não faz a menor ideia quando você vai dormir de novo, entendeu? E aí você já começa a ficar maluco já nesse momento, sabe? De ser privado, assim, você não vai parar, você não vai dormir, entende? Aí é que as coisas mudam de figura. cara, como é que funciona a prova? Você tem que fazer as distâncias acumuladas ou não? Você faz um full, aí depois começa outro full, ou não? Você tem que nadar todo a natação de uma vez, depois só o pedal, como é que é?
Tem as duas modalidades, né? Uhum, Tem a modalidade contínua e a um por dia, né? Que chama. Um por dia é um Ironman por dia, aí uhum. dependendo do tamanho da prova, né? O menor é o duplo, né? Faz um Ironman sábado, um Ironman domingo, normal. Normal. Aí o quíntuplo, cinco dias Ironman, 10 dias, 20 dias, né? E a maior prova que teve que foi até 30 dias de Ironman, um Ironman por dia por 30 dias, oficial, assim, né? De prova. Aconteceu uma vez. Uhum, E só que ainda um negócio que as pessoas não sabem é que, porque nem teve o Iron Cowboy lá, o americano, que uhum. fez 100 Ironman, 101 Ironman em 100 101. dias, por exemplo, né? Extraoficial, e que isso, por mais façanha que seja, não é ultra triatlon, entende? Aí tem um monte de gente que fica chateado comigo porque eu falo isso, mas é verdade. E que para ser ultra triatlon precisa ser contínuo, né? E Uhum, a inclusão das competições de um por dia, elas vêm como modalidade de acesso para o ultra triatlo, né? entendi. Porque é bem mais, como eu falei, é bem mais aceitável você fazer algo, mesmo que seja intenso, sabendo que no final do dia você vai dormir e descansar, do que você começar e não ter hora para parar. Uhum, E aí e tem a modalidade que é essa contínua, que é a que eu gosto, que eu mais amo, que é bem mais difícil, que traz toda a natação, todo o pedal e toda a corrida. Como, por exemplo, no Double Deca, que eram 76 quilômetros de natação, 3.600 de ciclismo e 844 de corrida. 844 de corrida é até difícil de falar, parece que está falando errado, assim, né? é. 844 de corrida, como assim? É bizarro. E E esse ano eu vou fazer essa distância de novo. entendi. Eu tô digerindo aqui, tá? Então a galera que estiver só ouvindo a gente, não estiver vendo a minha cara, eu tô com a cara de tela azul, de tipo, tô, tô tentando calcular os É 840. difícil computar essa distância, né? E aí você É tem que nadar os difícil de 72 de computar. uma vez, depois que nadar, pedal, terminando o pedal. 76. 76, perdão. 76, não rouba meus quilômetros. Caraca. É. E Aí geralmente. numa piscina de 50 metros, Tá. a natação numa piscina de 50 metros, o ciclismo numa pista que varia, depende da organização, né? Varia de 5 quilômetros até 10 quilômetros no máximo, tem que ficar fazendo voltas. E a corrida normalmente é em voltas de 2 quilômetros, um para lá e um para cá. Tá. Normalmente é esse o padrão. É o que eu ia até te perguntar, porque é aquele negócio, não dá pra você fechar uma cidade, né, uma avenida por 20 dias seguidos, né? Enfim, a gente, se fazer uma prova já é difícil, né? A Sim, galera fechar um negócio desse, imagina. exato. E, e aí você tem que ser autossuficiente, tem que levar a tua equipe, tem um staff da prova, como é que funciona? O atleta tem que ter uma equipe e essa Tá, equipe tem que cuidar de tudo para o atleta, assim. tá. Porque a excelência é que o atleta não precisa pensar em nada além de ir para frente, sabe? E aí o staff vai trazer a comida, vai trazer a bebida, o atleta só joga a garrafinha, o staff já repõe e faz essa troca tudo. Se começar a chover, o atleta continua, quando ele passar, o staff leva um corta-vento e tal, e vai fazendo tudo isso com o máximo de agilidade possível, né? E só que assim, nem sempre, né, o atleta consegue, como aconteceu comigo algumas vezes, não ter staff nenhum e eu tenho que fazer tudo isso. E aí vai perdendo tempo para fazer cada coisa. Sempre falo que imagina numa prova de Fórmula 1, onde o próprio piloto tem que sair do carro para trocar o pneu e abastecer o carro, imagina, e continuar competindo, sabe? É mais ou menos essa mesma logística. Quanto mais eficiente for a tua equipe de staffs, mais vantagem você tem na prova. Uhum, entendi. E aí você define se você, a hora que vai dormir, a hora que vai descansar, e aí você tem o tempo para terminar, você tem que terminar a distância, quanto menos você que gerencia isso. Isso. Aí cada atleta faz a sua estratégia, né? Se quer pedalar bem rápido, né? Correr bem rápido e tirar programar as horas de sono, Uhum. né? Mas no meu caso, por exemplo, eu prefiro ir mais de boa e não parar, entende? Não parar. Parar é terrível, cara, porque quando você para, esfria, cara, para voltar à ação, e aí tu pensa muito bobagem, né? Quando você desacelera, você começa a Uhum. pensar muita bobagem, sabe?
E aí é onde tu é atacado pelos medos, ansiedade, essas coisas. Então, quando você se mantém em movimento, mesmo que seja devagar, você se sente entusiasmado e corajoso, sabe? É igual quando você está fazendo uma maratona e você caminha no meio da maratona. Ah, é como se tivesse parado, acabado tudo ali, né? Porque só vem pensamento ruim na cabeça. E se você está correndo, né? Pode ter perdido o ritmo, assim, mas você ainda está correndo, pô, está correndo, então beleza, você está dentro da prova. Quando você começa a andar, parece que você perdeu, já não faz mais parte, né? Quase como se não fosse digno, assim, né? Não que não é, mas você sente isso, É. entendeu? E aí, E, nessas provas, quando você dorme, tem esse sentimento, assim, também. e você falou da questão de dormir. Você tem esse talento, então, é isso de não dormir, de não precisar dormir tanto? É uma coisa. Você é geneticamente modificado, é isso? Não é um talento, entende? Foi um treinamento que eu fiz para Entendi. aguentar mais do que o comum, entende? Uhum. E é um processo ali que dura 3 a 4 semanas, né? E quando você começa a fazer isso, a primeira semana você acha que você vai morrer porque faz tudo errado durante o dia, você não funciona direito, está péssimo, assim, parece que está uma semana inteira bêbado, assim. Aí a partir da segunda semana você começa a se adaptar e a partir da terceira semana você começa a melhorar, entende? E aí é bizarro, cara, pensar que você pode melhorar desempenho sem dormir vai contra tudo que a ciência mostra, né? Porque não existe nada assim, nenhum estudo que comprova melhoria de rendimento, entende? Ah, mas tem a percepção de que está melhor, mas na realidade está pior. Não. Depois de 3 semanas, você melhora, entende? Seu cérebro funciona com mais capacidade. Você fica igual o que eu falo sempre comparando quando se faz jejum, por exemplo. Uhum. Assim, pega um leão, né? Um leão, por exemplo. Imagina se tem um leão aí do teu lado e ele acabou de comer. Ele vai estar ali, deitado ali, e vai estar rolando de barriga para cima como se fosse um gatinho. Aí você imagina que tem um leão aí do teu lado e ele está 3 dias sem comer. Provavelmente o podcast já teria acabado. Exato. Entendeu? Porque sempre que qualquer animal tá de barriga vazia, a mente expande. Audição melhorada, reflexo melhorado, velocidade de raciocínio melhorada, tudo tem que ser otimizado, porque você tem que encontrar alimento, ou caçando, ou encontrando, vasculhando em qualquer lugar, mas você tem que estar mais alerta para poder encontrar. E o nosso cérebro funciona isso. Se você está sempre de barriga cheia, seu cérebro trabalha com subcapacidade. E aí você está aquele mais letárgico, né? Igual depois do meio-dia. Você vai lá e Uhum. come arroz, feijão e carne no meio-dia. Dá 1h30, 2 horas que você começa a Uhum. voltar ao normalizar, talvez às vezes até mais tarde do que isso. E é um desperdício gigante, entende? E aí o sono ele funciona mais ou menos da mesma forma, assim. De imediato você sente que tem uma queda e depois você começa a se adaptar e aí começa a melhorar. E, cara, e quando você melhora, você fica meio ninja, assim, sabe? É bem legal, bem legal. E na prova, quando todo mundo está dormindo, está aquele silêncio, e você tá no combate ainda, teu sentimento é de muito poder, assim, sabe? Uhum. E quando sempre que clareia o dia, que amanhece o dia e você tá de pé, cara, é como se zerasse tudo, assim. Zerou cansaço, zerou dor, zerou medo, zerou tudo e vamos para cima, né? O período Essa que é a pegada. noturno, eu imagino que seja pior, Mas né? é destruidor, porque tudo no corpo quer frear, né? De Uhum. madrugada. Você já está cansado normal, mas aí tem a questão do sono que o corpo quer desligar. E aí você tem que quebrar isso. Por isso tem que treinar isso, entende? Sim. Não adianta tu não treinar, chegar na prova e achar que você vai virar a noite acordado, alegre, faceiro, sabe? Cara, já vi um monte de cara bom, assim, rápido, fortão e tal. E o cara manda bem, cara. Chega lá meia-noite, o cara ali, pô, vai bater o recorde mundial. Recorde mundial. Hoje a gente vai ter recorde mundial. 1 hora, 2 da manhã, e o cara começa com uma cara de choro, já começa a diminuir, já começa, ó, vida, ó, azar, ninguém me ama, ninguém me quer. E aí acabou a prova. Acabou. Porque o cara não consegue conceber de manter mais 10 horas daquilo ali, entende? Porque assim, o cara não consegue conceber manter mais 1 hora, né? Que virar É. 10 horas. É muito fora, entende? Então, tudo que vai fazer na prova precisa ser praticado antes, né? Uhum. Como no triatlon normal, cara. Você tem Uhum. que treinar, colocar a sapatilha, sabe? Você tem que treinar, tipo, a transição ali, que são aqueles segundinhos ali, você tem que treinar isso. Se você não treina, como você vai esperar você mandar bem nisso? E ali na transição, tipo, quem não treina a transição, vai levar lá 5 minutos para fazer uma transição. O cara que treina a transição leva 1 minuto, É. né? Então, pô.
É basicamente isso. Então, tudo que vai ser usado na prova precisa ser praticado antes, né? E quanto mais você puder praticar, mais habilidoso você vai ser, né? E, Mas é e muito legal isso. não, cara, muito curiosidade mesmo. Te falei que ia te perguntar bastante coisa disso, porque eu acho, você falou, Pode não perguntar. necessariamente super-humanos, né? Mas é isso, você vai vencendo coisas da natureza, né? Isso é meu sono, minha fome, e você vai Sim. e mostra. Eu também já li o livro do Tim Carnazes e até falo para a galera que quem puder Ah, que deixar massa. o livro, vou deixar depois o nome dele aqui, mas que ele começa, né? A primeira corrida dele, ele estava com 36 anos, sei lá, 30 anos de idade no bar e sai correndo, né? E ele até fala, puta, eu dei azar que eu Sim, morava no país de milhas, né? Então ele fez uma milha para cada ano de idade, não 1 quilômetro, né? E o cara já li, sim. acho que tem 2 ou 3 livros dele, né? Tem alguns, né? Quando ele correu Três, assim, três livros, é. Que eu saiba, tem três, né? que ele correu as 50 50 maratonas, maratonas, 50 dias. né? É. E aí é muito legal isso porque tem alguns. Eu gosto desse questionamento dos dogmas, cara, porque assim, por exemplo, a gente falou muito de maratona, né? Eu já questionei isso a vários treinadores, que é a gente nunca chega aos 42 quando vai fazer uma maratona. Você sempre vai treinar 30, 32, e fala, não, você não pode passar. Aí você entra no perfil do Daniel Oliveira e o Daniel está correndo 840. Você fala, pode fazer. Então, às vezes é o dogma, que, cara, é assim, sempre foi assim, não vamos mexer. Tem a questão, pô, tem vários nomes, né, envolvidos nisso, mas assim, pô, por que que não faz a dobra? Então, assim, de questionamentos que eu acho que ainda dá para chegar mais perto dos 42 sem machucar. Mas eu sou um administrador de empresas e que trabalhei em finanças a vida inteira e hoje sou dono do Mundo Tri. Então, eu não sei nada de educação física, é um achismo, né? E aí, quando eu ouço você falando, tipo, é um pouco de questionar os dogmas, né? Sim, sim. Eu não consigo aceitar nada como verdade absoluta, né? Verdade, eu só vou poder defender alguma verdade depois que eu tiver experimentado, entende? Senão, a gente está no campo da teoria. E Uhum, a gente tem hoje em dia, né? Eu sempre falo isso, cara. Tem um problema, né? É um problema bom, né? Que é a velocidade de informação, né? Qualquer um tem a resposta que quiser com o celular na palma da mão, responde qualquer coisa. Pode nunca ter sabido, tu vai lá, pesquisou ali e pronto. E aí você diz, agora eu sei. Não, 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 não. Você não sabe. Agora você tem a informação sobre determinado assunto. Só isso. Para você saber, você tem que experimentar. Até que você tenha experimentado, você não é um sabedor, você é um conhecedor. Conhecimento não é sabedoria, entende? Claro, você precisa de conhecimento para ir mais, precisa transformar o conhecimento em atitude. Agora você é um sábio, entende? E aí as pessoas ficam nesse Ctrl+C, Ctrl+V de realidade, de experiência de outras pessoas e não vivem a própria vida, a própria experiência, não buscam descobrir o que elas são capazes de fazer. E aí vem um sentimento de vazio, no final do dia, no final da semana, sabe? De as pessoas sempre sentindo que estão deixando a vida passar e não estão fazendo o que poderiam fazer. Mas se você não ousar pisar fora do conhecido, como que você vai conhecer algo novo? uhum, Entende? É Ctrl+C, Ctrl+V forever. E aí não dá, cara, não dá. E eu sempre admirei o desconhecido, sabe? Eu quero conhecer o desconhecido, porque é só no desconhecido que eu vou poder me transformar em algo que eu ainda não sou. E como eu vim de um lugar tão ruim, onde eu era tão fraco, tão patético em tudo, cara, eu era incapaz de falar com pessoas estranhas, entende? E hoje eu falo com milhares de pessoas, sabe? Eu tinha vergonha, eu tinha medo de tudo, assim. E eu tive que me transformar e hoje poder ensinar pessoas a se comportarem melhor para atingir o resultado que desejam, por exemplo. Cara, eu passei por uma alquimia, entende? uhum, Então, cara, se alguém tão ruim, tão limitado quanto eu conseguiu mudar de polo, por exemplo, cara, as pessoas que já não são tão ruins quanto eu era, podem fazer coisas inimagináveis, entende? Double Decker não vai ser nada. Double Decker é só mais uma coisinha, entende? Não vai ser nada extraordinário. A gente precisa de mundo com muito mais pessoas, não só fazendo distância de triatlo absurdo, mas fazendo qualquer coisa, né? Tem um livro, né? Qual é o teu Everest, né? E uhum. aí, porque assim, o Everest é o maior, sim, mas quais desafios da vida são proporcionalmente tão difíceis, né? Por exemplo, sabia que até hoje só 12 pessoas completaram um double decker, né?
E, coincidentemente, é exatamente o mesmo número de pessoas que já pisaram na superfície da Lua. Não é engraçado isso? É engraçado. Curioso, realmente. É bem engraçado. E as pessoas sempre assim, mas como é devagar, então é mais fácil, né? Aí sempre que alguém pergunta sobre ser mais fácil, mais difícil, eu sempre respondo assim, para conhecer a facilidade e a dificuldade, é só ver quantas pessoas se dispuseram a fazer determinada coisa. E aí você vai Uhum. ter noção de facilidade ou dificuldade. Sim. Você- é bem simples isso, sabe? Tem coisas que, por exemplo, um double decker, cara, eu conheço, cara, milhares não vou dizer, centenas de triatletas assim. E a maioria deles, 99,99%, nunca nem cogitaria que um dia talvez faça, entende? Porque o negócio saiu tão fora do comum assim que o cérebro não consegue computar, tá, vou sair de casa e fazer os 20 Ironman, sabe? Não bate assim. E para mim sempre foi ao contrário, sabe? Quanto mais absurda era a proposta, mais interesse eu tinha de fazer. E quando eu olhava que nem o Ironman, assim, cara, eu adoro a distância do Ironman, acho espetacular, é uma prova maravilhosa. Mas quando eu vejo que só no Brasil 2.000 pessoas fazendo todo ano, já me tira um pouco da vontade de fazer, sabe? Ah, mas você pode ir lá e fazer mais rápido. Se você fizer em 8 ou fazer em 16, ainda é um Ironman. Entende? Eu vejo dessa forma e não consigo sentir o contrário, sabe? E eu sempre penso assim, imagina você na mesa de jantar, assim, com os parentes, família, e aí, sei lá, você fez o Ironman em 8 horas cravado, assim, tempasso, né? 800. E aí, tu tá lá todo feliz, fez 800 e tal, e aí alguém pergunta, você tá com marca de sol? Aí alguém diz assim, porque ele fez o Ironman, né? Fez em 800, tu fez o Ironman. E aí alguém da mesa, assim, um parente lá, diz assim, eu também tem o meu amigo da firma lá, também fez, né? Aí você fala que você fez, não, mas eu fiz em 8. Eu falei, o meu amigo acho que fez mais do que isso, assim, como se fosse mérito ele fazer É, mais tempo, sabe? é. E as pessoas têm essa uma visão assim, né? Ele ficou 16 horas num triatlon. Sem Sim, dormir, né? entendi, mas fazer Então, 8 é bem mais difícil do que fazer 16, mas as pessoas em geral não conseguem é, ter esse entendimento, só quem é do rolê que sabe a diferença. Enfim, o, enfim. o Dani, qual que é o recorde hoje? O Double Decker é a maior distância, por enquanto, ou tem mais? A maior distância ainda é o Double Ofici- Decker, né? Antes da pandemia tinha previsão que em 2021 teria o triplo decker contínuo, que seria a maior distância. Uhum, Mas aí veio a pandemia, os organizadores tiraram o pé e agora não tem uma previsão assim, porque é muito caro para uma organização fazer uma prova tão grande uhum, para tão poucos atletas, né? sim, Porque hoje no mundo inteiro existem 300 e poucos atletas, ultra triatletas no mundo inteiro, 300 e poucos, entende? Cada uma dessas provas tem em média 50 participantes só, entende? É bem pouco. é, E aí se torna absurdamente, e aí, como tem uma visibilidade muito pequena, os patrocinadores não se interessam tanto. E aí normalmente os organizadores, como é o meu caso também, que faz mais pelo amor à modalidade e tal, e para difundir, porque alguém tem que fazer, né? Imagina sim, se, porque é difícil de, não só de competir, mas de organizar, as pessoas deixassem de fazer, ia ser extinta a modalidade, sim. né? Então, hoje a gente precisa de mais pessoas fazendo, mais atletas fazendo, para conseguir mais visibilidade, mais mídia, para começar a transformar isso em algo que possa ser lucrativo de verdade, né? Possa Uhum, reverter isso, né? tá. E antes da gente falar de você, organizador, tem mais uma pergunta que eu tinha esquecido. Como é que é a nutrição, cara? Você falou muito disso, né? Quando você come, você fica mais letárgico e tal. Então, imagino também tem esse desafio de que sim, preciso comer para parar em pé, mas não posso comer muito para não ficar Sim, preguiçoso, né? Como é que é esse equilíbrio? Como é que é isso? sim. Cara, o desafio maior são nos dias comuns, né? Dias comuns é mais desafiador, dessa linha tênue, né, entre o Uhum. muito e o pouco. E durante a prova é mais simples, né? Quando tem comida, né? Pela organização da prova tem comida, né? Fica mais simples. Já passei por provas, competi em provas que não tinha comida e aí passei fome durante a prova e terrível aí, né? E porque durante a prova, cara, são em média 20.000 calorias gastas por dia, né?
Então, você pode comer praticamente qualquer coisa que você Hum, quiser. E aí, caloria, cara, e como é que você consegue 20 mil calorias para ingerir durante um dia, sabe? E suplemento não dá conta, sabe? Aí, tipo, é bacon, é pizza, é leite condensado, doce de leite, sabe? Muito chocolate, chocolate com amendoim, sabe? Tudo bomba calórica, assim. E, e é isso. E só sempre assim, né? No ciclismo você tem mais facilidade para comer, porque a frequência cardíaca é mais baixa, então facilidade de deglutição. E uhum, na corrida, sempre alimentos mais pastosos, né? E cremosos ou líquidos, né? Então, pela deglutição, né, para ter a melhor absorção de hum, nutriente. Mas a melhor coisa da outra distância é a liberdade alimentar, assim, né, hum, poder comer praticamente tudo, né? Esse é o melhor. E aí tem o perigo também que você não pode parar de treinar. E se você parar um mês de treinar, tirar férias e ficar um mês sem treinar, cara, você pode engordar 10, 15 quilos no mês, porque teu corpo está absorvendo tudo, né? Porque ele está acostumado a gastar. Se você parou, cara, é terrível. Assim, eu já passei por isso, em 10 quilos no mês e não é legal, não é legal. Claro que depois, em 2 semanas, você perde, né? uhum. Mas é um trampo. É que teu corpo não deve entender nada, né, Dese- cara? De repente você tá gastando 20 mil É, calorias por dia e falou, cara, esse cara quer me matar, vamos receber tudo, né? é isso, é isso. Mas que nem no Double Deca, eu perdi 12 quilos, né, durante a prova. 12 quilos, é bastante coisa, né? Caraca, muito. Imagina, é muito, é muito. Então é aquilo, né? Quer comer tudo que você quiser, só fazer ultra triatlon, tá tranquilo. É Só, simples. só fazer isso, só fazer. No Double Deck, só para a galera entender, foram 2 dias dentro da água, 11 dias em cima da bike e 10 dias correndo, né? E aí, gerenciando o tempo, alimentação, tudo nesse processo. 23 dias de ação. 12 quilos em 23 dias. É tranquilo, meio quilo por dia, praticamente. Tranquilo, tranquilo. E você não dormiu nenhum dos dias ou teve cochilos assim? Não, não. Aí, os 3 primeiros dias eu taquei direto, porque 2 dias foram só dentro d'água, né? Eu Hum. cheguei a dar umas cochiladas dentro d'água, só que se você dormir quando você está nadando, você afunda, né? E aí, quando você tentar respirar, você está debaixo d'água. Não é legal. Não é uma boa Aí, experiência. aconteceu uma vez só. E aí depois eu consegui tacar um dia de pedal, assim, me arrastando em cima da bike. Aí praticamente eu desmaiei e apaguei por 5 horas. E aí depois vi, cara, não adianta tentar ser herói aqui. Aí eu botei 3 horas para fechar o olho por dia, né? Uhum. A partir do terceiro dia. Então foram 20 dias aí dormindo aí 3 horas por noite. Da 1 até as 4 da manhã, porque era o horário mais frio. Lá no México é dá 5 graus, mais ou menos, né, de madrugadas. Cara, é muito terrível. Tu tá no Sim, breu total, com sono, cansado, e nessa temperatura baixa, assim, é terrível. Aí fica perigoso de dormir na bike também. sim. Todo ano alguém dorme e cai, se machuca, assim, é bem, bem comum, porque tu fica numa linha muito tênue, assim, sabe? Entre se você tá acordado ou se você tá dormindo. Hum. E se você acha que está acordado e está dormindo, você vai cair. Então, você vai cair bem, bem. Eu Cara, tive. Eu mas já assisti alguns documentários disso. Tem no Netflix, né? O Berkeley Marathon, tem o do Race Across America também. Eu já sim, assisti, não lembro se foi. E eu lembro muito do Race Across America, dos caras tentando, né? O solo e o trailer atrás vendo o cara zigue-zagueando, enfim, tirando a pessoa da bike, que a pessoa não sim, consegue nem sair da bike. Alguém tem que tirar o cara para a pessoa dormir 2 horas e não consegue dormir, que a adrenalina ainda tá alta, né? É um negócio, consigo imaginar essa cena, e é perigoso, né? A queda é realmente perigosa. sim. Qualquer tombo de bike é perigoso, assim, né, cara? O mais de boa é tu É, quebrar uma clavícula, né? é. A Race Across America é o que chega mais próximo, assim, cara, dessas provas que eu, Uhum, que eu faço, sabe? Desse do solo, assim, né? sim. E teve também uma edição lá da Transiberian, lá que o Mexerica fez, que foram 9 mil quilômetros, né? 9 mil quilômetros em 20 dias, se eu não me engano. Fez, se não me engano, não sei certeza se foi esse tempo, mas imagina, mas teve uma edição só, né? E só 3 pessoas terminaram e ele foi o terceiro a terminar. Assim, foi espetacular. E aí esse nível de mentalidade, sabe, de tolerância ao estresse, tolerância à dor, que é necessário, assim.
e gerenciamento da fisiologia humana, né? Na fisiologia que eu digo, desde a questão da fome, do sono, do entendimento corporal, da mutação que acontece de ressíntese do lactato para você suportar a dor. O lactato ele sobe e ele chega ali na metade e ele começa a descer de novo. Aí ele começa a subir e fica o tempo inteiro subindo e descendo. E eu lembro que na faculdade ainda eu li sobre isso, e ainda era um estudo do Jim Carnazes, uma corrida de 80 horas que ele fez, de 500 quilômetros, 500 e poucos quilômetros, e eles dividindo o lactato dele. Bom, nas primeiras 12 horas de corrida, ele estava assim, sabe? Cara, como assim nas primeiras 12 horas, cara? Imagina, foram 80 horas, cara, 3 dias e meio de corrida, 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 a pé. E aí, cara, era muito difícil de entender isso, sabe? E ao mesmo tempo que era bizarro e assustador, assim, cara, olha que massa poder fazer isso, sabe? E eu vejo assim, cara, a gente tem tanta habilidade humana, assim, sabe? Nosso desempenho mental, físico, ele é tão poderoso e a gente está ainda arranhando a superfície do que o ser humano é capaz de fazer, sabe? E isso é uma coisa que me instiga muito, sabe? E, cara, o que dá para fazer, sabe? Quanto aguenta isso? E, e quanto mais se descobre, mais vontade você tem de descobrir, sabe? Isso que é o mais legal. Você falou que no mundo são 300, né, ultratriatletas. No Brasil, como é que É. estão de números? Então, agora que o Sérgio Cordeiro era o primeiro, né? Aí eu fui o segundo. Aí agora, como eu trouxe para o Brasil Ultra Tri, né? Essa prova aqui. Uhum. Aí no ano passado a gente já teve mais alguns, que agora de cabeça não vou lembrar o número exato. E que assim, como eu falei, ultra triatleta vão ser aqueles que fazem a modalidade contínua, né? Ah, Apesar que, por exemplo, o Brasil Ultra Tri é uma prova de ultra triatlon, para que você seja ultra triatleta, né, que é o título ali de ser ultra, precisa fazer pelo menos um duplo contínuo, né? Precisa ser ultra natação, então 7,6 km já é uma ultra maratona aquática, uhum. 360 quilômetros já é um ultra ciclismo e 84 de corrida já é uma ultra maratona. E fazer tudo isso numa pegada só, Ah, entende? Porque se você tem uma largada e uma chegada, dividir os dias, como no Ultraman, por exemplo, o Ultraman não é ultra triatlo, os caras ficam bravos comigo também porque eu falo, mas não é. Porque o final, depois de 12 horas ali, por melhor ou pior que você seja, você vai descansar e vai dormir. E no outro dia é outra modalidade. No uhum. primeiro dia você só nada e pedala, então não é nem triatlo, é só do atlo. No Uhum. segundo dia você só pedala, que aí obviamente é só ciclismo. E no terceiro dia você só corre, então é outra maratona. E aí, para ser ultratriatlo, nem agora, na IUTA, né, na Associação Internacional de Ultratriatlo, o Ultraman sempre tentou entrar e nunca pôde, por conta disso, né, por conta dessa denominação de não ser ultratriatlo. E agora no México, por exemplo, tem o ultratriatlo, Ultraman no stop. E aí a distância do Ultraman, só que sem intervalo. Você Ah, nada os 10, pedala os 422 e depois corre na sequência, entende? E aí sim, aí vencido. esse Ultraman do México entrou na Associação Internacional agora como o primeiro Ultraman, ultra triatlo mesmo, né? Aí ele quebrou o formato de Ultraman. O Uhum. formato de Ultraman é o 12 horas por etapa, Uhum. né? E eles criaram esse formato novo e entraram. E falando agora da tua prova aí, ano passado, primeira edição, como é que foi essa experiência? Agora já está do outro lado. Você competiu também? Ou Sim, só organizou? não dá para competir, né? É Não dá. muita correria, não dá para competir. E, cara, foi bem massa, assim, porque é extremamente gratificante, né? Poder criar um cenário onde tudo começou, né? E você poder proporcionar, que nem o meu objetivo, uma era difundir para os brasileiros, né? Para eles saberem o que é o ultratriatlo e para proporcionar para os brasileiros mais facilidade do que eu tive, né? De ter que viajar o mundo, levar bike, levar equipe, pô, é extremamente caro fazer isso e agora trazer para cá facilita muito, né? Um monte de atleta vai de carro para a prova e tal, então, pô, tu pode levar muita coisa, muita É. gente, staff, e tudo fica mais fácil, né? E esse que era o objetivo. E receber os estrangeiros, assim, sabe? Os caras que eram colega de prova e agora ser cliente ali, assim, cara, Uhum. é uma sensação espetacular, né, cara? E extremamente gratificante de poder fazer isso. E o que eu quis fazer também era pegar tudo das provas que eu participei de 12 mundiais, né? E aí, assim, a prova
da Suíça ela é muito boa, mas, né, aí tinha o que deixava a desejar. A prova do México é muito boa, mas, e aí lá e corrigir esse mais, sabe? E a gente pegou um local em Búzios ali, que é um filé mignon espetacular, uma pista de ciclismo de 7,5 km, projetada para bike, então o asfalto é perfeitamente liso, as curvas são com uma inclinação para que você não precise usar freio, então você não precisa frear o percurso inteiro, o que é maravilhoso, né? E totalmente seguro, não tem risco de alguém atravessar a pé e você ter que desviar deles, nunca passa nenhum veículo motorizado para não estragar o asfalto, sabe, um negócio assim, então é muito filé mignon. Quem faz a modalidade contínua nada numa piscina de 50 metros e quem faz a modalidade um por dia larga num lago, nada num lago de 500 metros, então é 1 km por volta, né? Tem uma raia dentro do lago, assim, como se fosse uma raia de piscina de 500 metros, e o lago é tratado, então não tem bicho, não tem peixe, ou sapo, coisa assim, a água é limpa, né? Bem legal. E a corrida é totalmente plana, né? Em circuito curto também, mas totalmente plano. E a gente monta uma estrutura de tendas e lounge para os staffs ficarem confortavelmente ali, monta um buffet de comida 24 horas por dia para os staffs e para os atletas poderem se alimentar. E flui muito bem. E o meu objetivo é que a gente tenha a melhor prova do mundo, né, para trazer cada vez mais estrangeiros para cá e para que cada vez mais brasileiros possam se desafiar a fazer algo que parecia impossível ou extraordinário demais, assim, sabe? E que nem esse ano a maior distância que a gente tem vai ser a de Deca, né, o Deca Ironman, Uhum. e a gente tem 2 brasileiros e 8 estrangeiros nessa modalidade, né? E eu sou bem curioso para ver os brasileiros em ação, assim, ser bem bonito. Aí depois tem o Deca um por dia, aí o quíntuplo e contínuo, e o quíntuplo um por dia, triplo contínuo e triplo um por dia, duplo contínuo e duplo um por dia. E a gente botou até uma modalidade brinde, assim, que são das maratonas aí, 5 maratonas, 5 dias seguidos. Essa é a mais facinho que tem, a prova mais tranquila. São 5 maratonas, 5 dias, assim, para a galera vir, conhecer, né, e se ambientar, para que depois no futuro possa vir fazer as outras provas, né? Então, cara, é maravilhoso isso. E um diferencial da prova também é que pela Associação Internacional a gente tem o direito de homologar recordes mundiais, né? Então, botar recorde, botar Guinness e tal, né? E só que para fazer isso a gente precisa ter um controle de antidoping. E aí a gente conseguiu, agora fechamos finalmente, foi muito difícil conseguir, mas fechamos a parceria com a ABCD, né? Foi Legal. chancelada pela UADA e tudo, e aí manda o fiscal para a prova para testar os atletas para poder homologar os recordes e, e repelir, na verdade, aqueles que não queiram, né? Os atletas que não estejam limpos, e é algo que eu fico feliz e triste ao mesmo tempo, né? Uma, porque eu sei que a galera que vem, a galera é limpa, e fico triste porque eu tenho certeza que se eu não fizesse o teste antidoping, eu ia ter o dobro de atletas aqui no Brasil, tenho certeza disso, entende? E aí é uma coisa mais... E que fica até um apelo para os outros organizadores, né, colocarem isso, é um investimento que vale a pena fazer, para limpar o esporte e ficar mais seguro e mais justo, né? O fair Uhum. play é isso, né? Que é um jogo limpo de verdade, né? Verdade. Então é uma coisa que a Associação Internacional exige e eu faço questão de ter, porque assim você pode ganhar de mim, mas tem que estar nas mesmas condições que eu, cara. E eu acho justo, cara. É. Pode me destruir na prova sem problema nenhum, sabendo que a gente estava limpo, os dois estavam limpos, entende? Nada É. pior do que tu perder para alguém suspeito, né? É. Isso é. E hoje está gravando hoje no dia que, inclusive, um atleta profissional foi pego, o Colin Chartier, um americano, por EPO, foi testado fora de competição e foi pego, foi anunciado hoje. Então, tipo, hoje também foi uma correria o dia para soltar também a notícia. E quanto mais Sim, é aquilo, é aquele. Também é o tipo de notícia que eu odeio dar, cara. É isso, esporte, quero perder para o cara que seja melhor que eu e ponto. Um dos valores do esporte é a justiça, né? sim, Então, tem que. claro. Tem E é que para isso, né, cara? E é para isso. e Eu nessa. acho inadmissível, assim, sabe? Acho inadmissível. É. E nessa tua segunda edição, você está com quantos? São quantos atletas no total, com todas as distâncias, tudo? Ao todo, a gente está com 44 atletas, né? O limite era Legal. 50, a gente teve 6 desistências agora nessa última semana, porque é um complicante também, né?
porque os caras começam a treinar e aí chega a véspera da prova, se o cara teve algum problema, alguma lesão no meio do processo, cara, não tem como tirar leite de pedra, É, entende? O cara chega e não vai fazer milagre, não é assim, no dia vamos ver, uma que não é um dia, né? E outra que, cara, é igual, por exemplo, numa prova de 100 quilômetros de corrida, por exemplo, né? Você tem 12 horas de tempo limite. Então você chegou no quilômetro 50 e você já levou, tipo, 5 horas e 50, você sabe que você não vai conseguir manter esse ritmo para mais 50. E uhum, aí você larga ali porque não vai dar para completar. Na preparação para o ultratriatlo é basicamente a mesma coisa. Se você está um mês da prova e você não conseguiu fazer os testes, não conseguiu, cara, não vai ter mágica. Não vai fazer e pronto, entende? E aí sempre acontece muitas existências em véspera de prova, assim, sabe? Bem é, punk. E a maioria das desistências, na verdade, praticamente todas foram dos brasileiros, porque ainda não tem essa expertise para treinar, para uhum, preparar, entende? E porque os gringos já que já são experientes, que já participam desse tipo de prova, eles sabem como fazer os ciclos, né? Como chegar forte ali na prova e tal, como engordar antes de começarem os treinos para emagrecer durante os treinos. E como numa prova como o DECA, você precisa engordar para ir para a prova. Então, o contrário de todas as outras, né? Se o cara pesa 80 quilos, ele vai com 85 quilos para a largada, para sair de lá com 75 quilos. Entende? É basicamente isso. E se não fizer isso, cara, você vai catabolizar durante a prova, porque não vai dar conta de repor durante o rolê, aquilo uhum. ali, sabe? Então, cara, a parte de logística, estratégia, assim, cara, tem que estar muito inteligente, sabe? Para mandar bem, assim. E e às vezes a gente fica, porque tem que ser muito forte, tem que ser muito forte, tem que ser muito forte. Não, cara, você tem que ser mais esperto do que forte, cara. Porque não adianta você ser forte e você errar na estratégia, acabou a prova, entende? Então, tu nem chega na largada. Essa aqui é a pegada. Isso é uma das coisas que eu sempre gostei, assim. É muito gratificante você vencer alguém que é mais forte que você, porque você foi mais esperto, sabe? Uhum. E isso é extremamente gratificante. Eu sempre pergunto para as pessoas, como é possível vencer alguém que é mais forte que você? Como é possível? Sendo mais esperto. Se você for mais esperto, usar melhor aquilo que você tem, né? Conhecer Sim. as tuas habilidades, conhecer as tuas limitações para poder trabalhar com elas, né? Então, você vai se dar melhor, assim. Isso é o mais legal. Hoje, no Brasil, se alguém quiser treinar para outra distância, como é que ultra triatlon tem... Hoje já tem técnico, já tem... Você falou, né? O brasileiro tá errando ainda na preparação, né? Tá evoluindo, mas hoje a pessoa já consegue fazer tudo aqui no Brasil. Sim. Cara, pelo cenário que eu tenho visto, assim, não tem ninguém que se especializou, né, no ultra triatlo. Eu me considero o mais experiente no país hoje, Uhum. né, para metodologia de treino. E porque eu não conheço, realmente não conheço outros. Se tiver outro, né, ficaria feliz em poder discutir, conversar e tal, trocar experiência. Mas é assim, é um cenário que está começando agora no Brasil, Uhum. entende? Vai desenvolver muito, eu acredito, porque o Brasil Ultra Tri veio para ficar e a gente vai estar maior a cada ano, sem sombra de dúvida. E os treinadores de triatlon em geral, assim, os treinadores que treinam a galera pro Ironman, eles vão começar a desenvolver expertise para poder adaptar esses treinamentos para, assim como eles adaptaram para o Ultraman, né, adaptar para o Ultra Triathlon também, independente das distâncias. E se alguém está aqui ouvindo e tem interesse de fazer isso, eu fico à disposição para poder auxiliar de qualquer forma, entende? Auxiliar, de mostrar e ajudar sem compromisso, assim, sabe? Porque eu quero realmente, eu amo essa modalidade, né? É uma modalidade absurda e eu amo demais. Não tenho a menor pretensão de me aposentar tão cedo, entende? E, por exemplo, o Sérgio Cordeiro, ele ano passado ele fez o quíntuplo contínuo com 68 anos. E esse ano ele vai fazer de novo com 69. E no ano que vem ele vai fazer o Deca com 70 anos. E aí ele vai bater o recorde mundial e vai ser o cara mais velho do mundo a fazer um Deca Ironman. Entende? Esse é o plano. E imagina, e aí assim, mas então ele vai lá e faz devagarinho e tal. Esse ano vai ser bem legal, porque a gente vai ter outros atletas mais jovens competindo contra ele, cara, e eu aposto no Sérgio. Eu aposto no Sérgio, que a experiência dele, mesmo ele nadando mais devagar, pedalando mais devagar e correndo mais devagar, a experiência dele vai prevalecer no final, entende?
porque ele não para, ele não para. É lindo de ver. É. Então, a minha meta é seguir em frente e bater esse recorde dele, tá? Se ele tiver 70 anos fazendo Deca, eu quero bater esse recorde, sabe? E seguindo esses passos dele até o fim, sabe? É um dos meus objetivos. E a cada ano, cara, eu acredito que vai ter mais brasileiros que ouçam essas histórias, que vejam essa modalidade e comecem a se sentir provocados por ela, assim, pô, se esse cara aí faz, eu posso ser melhor que esse cara, isso, e que eu quero que seja, eu quero que tenha muita gente muito melhor do que eu aqui, e que venha e que se apaixone por essa modalidade tanto quanto eu sou apaixonado, entende? Eu quero muita gente, eu discutia isso com o Sérgio Cordeiro, cara, e aí tinha uma dualidade, né? A gente assim, vocês são os únicos, vocês são os únicos. Assim, legal ser o único, cara, mas eu ia ficar bem mais feliz se tivesse 20 brasileiros aí fazendo, sabe? 50 brasileiros, e que a gente pudesse montar uma equipe para poder viajar para ir participar dos campeonatos mundiais, entende? Uhum. E lá levar uma delegação brasileira para a Suíça. Imagina que bonito que ia ser. E ser respeitado, assim. Porque eu e o Sérgio, quando a gente chega nas provas lá fora, os caras vêm e respeitam, sabe? Eles vêm pedir para tirar foto com a gente, sabe? Todo mundo que conhece a nossa história admira, tanto que os caras vêm para cá pela nossa história, né? Então, imagina a gente poder ter mais brasileiros respeitados desse jeito e mostrando que no Brasil a gente faz trabalho sério, faz trabalho bem feito, né? E aí essa é a minha ambição, assim, sabe? De poder mostrar que uma modalidade esportiva pode ser muito mais do que um entretenimento, do que um lazer, assim, sabe? Pode realmente mudar a vida das pessoas e melhorar uma sociedade como um todo. Porque tudo isso que a gente faz no ultra triatlon, dessa melhoria de funcionamento biológico, né, que a gente que o corpo sofre para poder aguentar esse tipo de trabalho, imagina isso no meio mais comum, sabe? Para as pessoas em geral, pessoas aprendendo a respirar com mais eficiência, aprendendo a usar os músculos com mais eficiência, desenvolvendo uma percepção diante dos obstáculos da vida, diante das dificuldades, com mais tranquilidade. Imagina as pessoas entendendo como funciona o processo de deglutição alimentar, digestão, para ter um melhor funcionamento cerebral à medida que elas não ficam entorpecidas de comida 24 horas por dia, entende? Que as pessoas entendam que elas não precisam ficar 12 horas deitadas numa cama para descansar, mas se elas estiverem com a cabeça tranquila, 6 horas, 4 horas já é o suficiente, entende? Porque se a mente estiver tranquila, você não precisa ficar deitado para se recuperar. Você tem que ficar tanto tempo deitado quando a tua mente está estressada. Porque você pode ficar 12 horas deitado e vai acordar cansado ainda, porque a mente não consegue descansar, entende? Então, o esporte vem para mostrar que quando você contrai os músculos, você relaxa a mente e você melhora a tua qualidade de vida, entende? Melhora não assim melhorar de ficar bonito, melhora de viver melhor, de manter as doenças distantes, de criar uma possibilidade de uma longevidade que ainda não se tem precedente. Imaginar um cara de 70 anos fazendo um negócio tão absurdo desse. Imagina em condições normais, cara. É. Sabe? Realmente é fantástico, sabe? E é algo que me inspira, me motiva demais, assim, a seguir em frente, suportar todos os perrengues que são para competir e para organizar essa modalidade, entendeu? Cara, nessa reta Eu falo, final eu falo aqui, bastante, né? não, mas é bom. Podcast bom assim, quem tem que falar é você, não sou eu, não. O povo já não aguenta mais me ouvir, não, bicho. Tem que... mas é muito legal porque é isso, tem um estilo de vida e tem muita coisa. É um laboratório, né, cara? Um laboratório ambulante, né? Vocês podem fornecer Laboratório, isso. muita coisa para ser estudada. E essa parte que você falou, Isso. talvez eu tinha colocado como pergunta aqui, né? Eu falei, cara, eu vou perguntar pro Dani qual é o limite, mas não tem, né? Tem limite? Não, cara, limite é o nome do meu cachorro, cara. Não, cara, e cada vez mais, cara, o ser humano tem feito coisas absurdas, sabe? O ser humano em geral, assim, né? Tem um cara, um polonês, que ele tá fazendo 500 maratonas, 500 dias. Ele tá no dia 360 agora. Ele vai bater um ano já fazendo maratona todo dia e tudo entre ritmo de 5 a 5,30 por quilômetro. Todo, sim, cravado, todos os dias. Teve um dia desses 360 maratona que ele fez aí, e ele fez acima de 4 horas a maratona, porque estava nevando e ele torceu o pé. Aí o pé dele virou um pão, aí ele fez 4 horas e meia, se eu não me engano. E aí no outro dia ele estava lá correndo de novo, aí ele conseguiu fazer 3 horas e 58, depois, cara, uma semana ele já estava lá 3 horas e meia de novo, cara.
Olha, é espetacular, espetacular, assim. E aí o cara botar isso, imagina escolher isso, ficar 500 dias fazendo maratona. Porra, cara, como assim, cara? Como assim? E ainda ritmado, entende? Porque tem um Uhum. brasileiro também que está fazendo, ele vai fazer 365 dias, e só que assim, ele caminha mais, ele vai bem mais de boa, assim, e tal, né? E o gringo lá tá moendo todo dia. E tem uma parada, por exemplo, do Jim Carnazes, né, que a galera não se liga assim muito das 50 maratonas em 50 dias, que do Jim Carnazes não era simplesmente correr 42 quilômetros 50 dias seguidos, né? Eram provas oficiais de maratona. Ele criou o circuito 50 maratonas em 50 dias. Então, cada um desses dias tinha inscrições abertas ao público em geral, tinha cronometragem, medalha de finisher, tinha tudo isso estruturado. E aí ele viajava lá e dormia ali em média de 3 horas por noite para poder fazer isso acontecer. E todas as maratonas ele fez abaixo de 4 horas, e a mais rápida foi a última, que foi a maratona de Nova York, que ele cravou 3 horas na maratona, a 50ª maratona. Ah, Então não é só correr os 42, entende? Claro, é um baita desafio correr os 42, sim, mas fazer dessa forma é sim. espetacular, entende? Igual tem o Iron Cowboy, que fez os 100 Ironman lá, e tudo ali em casa de 16, 17 horas, cara, é espetacular. Mas aí tem um cara da Estônia, que ele fez 60 Ironman em 60 dias, e todos eles abaixo de 11 horas. Todos 60 Ironman, 60 dias, todos abaixo de 11. E a média das maratonas do Iron dele foi de 4,30 de pace. Caraca. Para 60 dias seguidos. Uhum. Aí passou 2 meses que ele fez isso, ele fez 20 maratonas em 10 dias, uma de manhã e uma de tarde, e todas elas abaixo de 3 horas. 20 maratonas em 10 dias, uma de manhã e uma de Caraca. tarde, todas abaixo de 3 horas. Esse nível, sabe? Aí te pergunta de limite, assim, falar de limite com esses caras aí, sabe? Olha o nível, sabe? E aí eu falo sempre de círculo de convivência, entende? Tipo, essa é a galera, essas são as galeras do meu rolê, entende? Uhum. E aí, tipo, o que eu faço é só mais uma coisa, entende? Não é o bicho, assim. Então, é o círculo de convivência. Imagina, você está num círculo de convivência onde todo mundo corre 5 quilômetros e você corre 10, você é o cara. E aí você logo vai querer ir para outro círculo, onde todo Uhum. mundo corre 10. E aí, pô, agora eu vou correr 20. E aí você vai mudando o círculo de convivência, entendeu? É. E aí a questão é qual é o que você deseja, né? E você tem que se relacionar com pessoas que pensem como você, Ó. porque você precisa de estímulo também, né? Você não pode estar no topo, senão você vai ficar tranquilo, você vai se ficar confortável. E quando você fica confortável, você perde. Então você precisa ir buscando pessoas que possam mais, que queiram mais, que busquem mais, né? Igual na vida. Sim. Pô, legal. Não, Fala, eu sabia que ia aprender muito. Seria o episódio hoje, vai aprender. É, Cara, qual que você acha que foi a maior lição que o esporte te deu? Cara, eu acho que a maior é mostrar que aquilo que você sente no peito está te mostrando o caminho certo, sabe? Porque, assim, não é o que você pensa sobre você, não é o que você pensa sobre o triatlon, é sobre como você se sente sobre a tua própria vida, como você se sente quando você está em cima de uma bike ou correndo, por exemplo, e saber que no triatlon você pode descobrir quem você é e por que você faz o que você faz. E quando você consegue responder isso no triatlon, você vai responder isso na vida. Então, se está acontecendo alguma coisa na vida de qualquer um e a pessoa não sabe como agir, não tem um norte, cara, pelo menos bota um tênis e vai correr, cara. Uhum. Tenho certeza que quando você voltar para casa, você vai ter uma noção, pelo menos, de como resolver. Porque você sempre volta de um treino melhor do que você saiu, é inevitável isso. Pode ter quebrado um treino, passado perrengue que for, você teve algum aprendizado que te fez melhor, que te fez mais forte, que te fez mais capaz, e isso vai refletir em todos os campos da vida. Pessoas que buscam dificuldade regularmente por vontade própria, cara, são pessoas que podem fazer qualquer coisa, cara. Porque, cara, se acordar às 4 da manhã ou não dormir para fazer treino, sabe? E passar perrengue voluntariamente, porque você buscou, foi passar sono, foi passar fome, foi sentir dor, e você quis, cara, você está fazendo uma configuração mental que te permite fazer qualquer coisa que você quiser. Aí a questão é, o que você deseja fazer? Sai para correr e faz essa pergunta.
E você vai ficar maravilhado com a resposta que vai surgir. Qual que é o teu Para sonho mim, hoje, isso cara? é o melhor do esporte. Recorde mundial. A minha busca é pelo recorde mundial. E tem, nessa prova desse ano na Suíça, Double Decker da Suíça, eu tenho uma chance, né? Eu tô com uma bike muito ruim ainda, né? Uhum. E então meu objetivo é vencer a prova, né? Mas a minha bike tá bem ruim e aí pensar em bater o recorde nesse ano eu não sei, né? Faz que eu queira, é possível, né? Mas tem que ser muito bem feito, tem que ser muito perfeito, na verdade, né? Perfeito. Mas eu quero um recorde mundial. Eu tenho chance de recorde mundial no double decker, no deca e até no quintuple. Por enquanto, eu ainda tenho chance de recorde nessa aí, com a minha expertise, com a minha capacidade. Eu conseguindo uma equipe e tendo uma bike massa, uma bike competitiva, uma Trek Concept, já está Uhum. ótimo. Dá para buscar um recorde, sabe? Porque Qual assim, é o não recorde adianta ter hoje? uma bike top, de qual, por exemplo? Qual que é o teu sonho de bater? Tá, Qual de que é o cada recorde? um, é de cada um. Vai. O quíntuple em menos de 3 dias, 5 Ironman em menos de 3 dias, contínuo. O Uhum. Deca em menos de 8 dias e o Vai. Double Decker em menos de 19 dias. Vai. Aí, se eu fazendo isso, é recorde mundial nas 3 distâncias. Tá. E só que assim, não adianta ter uma bike top e não ter uma equipe, e não adianta ter uma equipe e não ter uma bike top, entende? Então, Sim. a bike top que eu digo é que seja páreo para a bike dos adversários, né? Uhum. Porque imagina, está com uma Trek Concept e eu tô com uma Caloi 10. Por mais que eu possa pedalar melhor do que você, cara, eu vou ter que me rasgar para poder te acompanhar. E aí, quando chegar na corrida, eu tô moído e tu tá de boa, entende? Essa é Uhum. uma problemática. Isso numa maratona, tu imagina isso em 400 Vai. quilômetros, Faz alguma diferença, concordo. entende? Então, quando eu fiz as 76 horas no quintuple, né, que deu 3 dias ali, 4 horas, eu tava com uma Trek Concept emprestada, né? E aí, Uhum. porra, foi maravilhoso. Pedalei 900 quilômetros a 28 de média, Porra, entende? Porra, aí é bom, pesado. é bom demais, é bom demais. É. E aí, imagina poder fazer, eu não imagino, né, cara, pô, pegar uma bike dessa para fazer um double decker, e poder fazer 500, talvez até 600 quilômetros por dia pedalando, porra, ia ser pulverizar o recorde mundial, entende? Uhum. E em treino eu já fiz 600 quilômetros, 19 horas, entende? Sobraria 31, 32 de média, sobraria 4, 5 horas para dormir e ainda Porra. bater o recorde mundial, seria confortável, entende? Esse que é Uhum. o nível de diferença que uma bike top faz numa prova dessa, entendeu? Entendi. Essa aqui é a pegada. Só que sempre para mim sempre foi o dilema assim, ou investir a grana numa bike, ou investir a grana para fazer as provas. Aí por isso eu sempre optei por fazer a prova Uhum. e porque cara, cada prova dessa, cara, você gasta 40, 50 mil para fazer. E esse aí é o preço de uma bike top, entende? Caraca. Mas por que tudo isso? Vocês pagam, né? A estrutura, né? Tudo, né? Paga tudo, tudo. Aí, tipo, cara, e só se tu vai fazer uma prova na Europa ali, só de É. passagem, você vai gastar 7, 8 mil, entende? Só de uma passagem. Aí Uhum. depois estadia de hotel pagando em euro, comprando É. comida em euro durante 2 semanas, 3 semanas, um mês no double decker, entende? É. É absurdamente caro. A inscrição é muito cara, né? A inscrição para participar de uma prova dessa é muito cara. A inscrição de um Deca é US$ 2.000 e a inscrição do Double Deca são US$ 4.000, entende? Imagina, Caraca. R$ 20.000 só de inscrição, Isso, saca? né? Essa que é a pegada. É, Porra. pesado, pesado. Por isso Vamos que lá. fazer a prova no Brasil fica muito melhor, porque é bem mais Sim. barato fazer a prova no Brasil. Então, se tem algum brasileiro aí que manda bem no triatlo, quer diminuir um pouquinho a velocidade e aumentar a distância, ó, vem para o Brasil Ultra Tri, que a gente tem qualidade melhor de percurso, qualidade de alimentação e o preço bem mais baixo que qualquer outro lugar do mundo, ó. Bem melhor. A prova é do dia 20 de maio agora, né? De 20 Da... de maio, a primeira largada, a 2 de junho é o encerramento, né? A premiação é no dia 3 de junho, Boa. em Búzios. Em Em Búzios. Búzios. Vamos deixar o link aqui tudo também, vamos botar lá no calendário, como te falei. Sim, sim. E, Maravilha. e vai Tá mandando, bem cara. bonito, cara. Tá bem bonito. A gente Vai. tá com mais gringo do que brasileiro, cara. A gente tá com 24 estrangeiros e 20 brasileiros.
16 países nessa prova. Puta que Vai ser legal. bem bonito. E tem um cara de Malta que vem para cá, é uma ilha lá da Hum. Itália, né? E o cara vem para fazer o Deca um por dia. E eles estão fazendo um documentário com ele, e aí eles vão fazer um programa de TV de lá, e ele vem com uma equipe gigante, assim, para a galera filmar ele e tal, então vai dar um boom bem grande, assim, da prova. E a gente fica bem feliz de poder mostrar a qualidade que a gente está oferecendo para o mundo todo, né, cara? Isso é Sim. bem bonito. E esse cara está fazendo um evento beneficente em paralelo também. Ele vai arrecadar 100 mil euros para a causa animal, para tirar os cachorros de rua, castrar os animais e tal. 100 mil euros, cara. Olha que espetáculo. Caraca, É um legal. baita projeto. São pessoas singulares, cara. São pessoas singulares que participam dessas provas. Pô, Dani, quero te agradecer, cara, pelo papo. Se deixar, a gente faz um double deck aqui também de papo. Sim. Mas é muito legal conhecer um pouquinho mais desse meio, entender. Acho que primeiro, cara, a gente pode depois voltar mais vezes, que acho que tem muita coisa para perguntar. Vou deixar teus contatos aqui para a galera também, claro, marcar você para ajudar, para divulgar, enfim. E, pô, conta com a gente, cara, que precisar de apoio para Vai. divulgar ou quiser fazer matéria sobre, enfim. Fica legal que eu acho que é sempre Maravilha. as pessoas têm essa curiosidade por essas pessoas geneticamente modificadas aí, né? Os Sim. super-humanos. E então, cara, conta com o Mundo Tri, aí, portas abertas para você sempre. Cara, gratidão suprema, cara. É uma honra mesmo poder falar com o Mundo Tri aqui. Foi um canal que sempre admirei demais, assim. Me sinto honrado mesmo, cara. Gratidão. E vamos conversando, de repente, depois do Brasil Ultra Tri, porque aí depois do Brasil Ultra Tri eu começo a treinar específico pro Double Deca, né? Vão ser só 2 meses e meio de treino pro Double Deca específico, né? E aí falar sobre como foi o Brasil Ultra Tri e como vai ser o Double Deca. Dá para fazer, de repente. Seria interessante. Nada, para contar para a galera como é que é o treino, como é que é a preparação para o Double Deck, enfim, dá para Sim. brincar bastante aí. Mas aí a gente grava no rolo aí, né? A gente no É. rolo e conversando. Vai ser bom, né? Vai ser bom, apesar de madrugada treinar aí e ficar É, sozinho, pô, a gente já faz a live, já faz tudo lá. sim, já une o útil ao agradável, é. Fechado, Dani, brigadão. E, cara, você foi mais um MTCast, Daniel Gratidão. Oliveira. Até a próxima. Valeu, cara, até mais. Gratidão, pessoal. Até mais, hein? Valeu.